mais aquelas questões que nós já mencionamos, né, de olhar mais ou menos como é que o currículo está acontecendo na prática. E uma das nossas preocupações tem sido olhar, né, os efeitos do currículo de educação física no posicionamento dos sujeitos com relação às práticas corporais dos seus praticantes. Afinal de contas, né, depois que nós trabalhamos lá com as crianças, depois que trabalhamos com os jovens, com os adultos, o que eles estão pensando das práticas corporais que eles ficaram estudando e o que eles estão pensando das pessoas que fazem parte daqueles grupos que partilham aquele significado sobre as práticas corporais, né? Então tem sido uma preocupação bastante, né? E aí a ideia de currículo, né, como você já deve ter percebido aqui, nós estamos trabalhando com o conceito de currículo, que é toda experiência proposta pela escola ou a partir da escola. Então lição de casa faz parte do currículo, assim como também usar uniforme, assim como também sentar em círculo. O currículo é algo um pouquinho mais, né, amplo do que uma simples descrição de conhecimentos, é com essa noção. E Tomás Tadeu da Silva, que nos é uma referência importante, ele vai dizer que uma teoria de ensino é, na verdade, uma teoria de currículo. Por isso que nós temos trabalhado com a ideia de currículo cultural e assim por diante. E o currículo cultural, em síntese, gente, ele vai tematizar as práticas corporais disponíveis na sociedade, ou aquelas que já existiram, ou aquelas que existem em outros grupos culturais, no sentido de proporcionar, né, o contato, a interação, o reconhecimento das diferenças e a formação de identidades democráticas, né? Então é esse o principal objetivo do currículo cultural. Nós já tivemos currículos que tinham como objetivo central, né, contribuir para o desenvolvimento integral. Nós já tivemos currículos, ou temos currículos, cujo objetivo central é proporcionar a um aluno construir e produzir, né, um sujeito desenvolvimentalmente completo. O currículo cultural tem outro viés, né? E aí este estudo se encaixa naquilo, né, que o departamento de currículo da Universidade do Minho vem chamando de estudos curriculares. É um estudo sobre currículo, só que esse aqui é um estudo sobre currículo em ação. E como foi feito, né, e qual é o objetivo desse estudo? Investigar como as aulas de educação física culturalmente orientadas, ou seja, inspiradas no currículo cultural, mobilizam as questões de identidade, visando compreender os processos de significação empreendidos pelos alunos com relação às práticas corporais e seus praticantes. Esse estudo foi feito da seguinte maneira: nós fizemos observações, registros e entrevistas com as crianças, né? Neste momento aqui, nós acompanhamos o trabalho das aulas de educação física que foram desenvolvidas com uma turma de nono ano. E lá no final, nós entrevistamos os alunos para tentar perceber, captar um pouquinho quais seriam os efeitos desta experiência pedagógica sobre o que eles pensavam, tanto da prática corporal, quanto das pessoas que praticam aquela prática corporal. Muito bem. O professor que conduzia essas aulas, ele está presente aqui, né? Então eu vou tentar tomar o máximo de cuidado e ser o máximo de fiel àquilo que ele fez. E ele está, obviamente, autorizado a dizer, não foi bem assim. Ele levanta a mão e fala, eu fiz de um outro jeito. Mas o que a gente viu lá na prática dele, né? A partir, ele fez um mapeamento, tá, do universo cultural corporal das crianças, e isso é uma ação do currículo cultural que se repete, né, de tempos em tempos, ou acompanha o processo. Não há uma norma, não há um método para isso. Mas, a partir do projeto político-pedagógico da escola, e com base no que ele tinha percebido no mapeamento, ele decidiu tematizar a salsa. Vou dizer para vocês por quê. Havia uma menina nessa turma, né, que fazia aulas de salsa. E aí, na hora que ele levanta o repertório cultural corporal, aparece a aula de salsa. Ele percebeu, né, fazendo uma análise da salsa, que isso seria interessante com relação ao projeto pedagógico da escola naquele ano letivo, né, porque a Prefeitura de São Paulo ela reconstrói o projeto todo ano, e também tem o PEA, né, que é o Projeto Especial de Ação, que é uma outra coisa. Bom, ele definiu que iria trabalhar com salsa. E aí ele propôs vivências seguidas de ressignificação. Isso vai atravessando o currículo inteiro. Ele também propôs atividades de aprofundamento e ampliação, como, né, entre tantas, ele propôs assistência a filmes. Ele fez, né, e trabalhou com as crianças uma certa etnografia da salsa, ou seja, o que é a salsa, como que ela se constitui, quais são os significados que ela já recebeu, quais são os significados que ela recebe, quem pratica a salsa. Esse tipo de informação nutre, né,
de conteúdos do trabalho do professor. Ele propôs uma visita à escola de dança, né, e lá eles tiveram aulas, né, com um professor que é professor de salsa nessa escola de dança. Ele também fez conversas com pessoas que dançam salsa, esqueci de mencionar aqui, e ele também propôs com as crianças problematizações, principalmente a respeito da questão, né, da sensualidade que está embutida na salsa, mas essas problematizações não foram desencadeadas pelo professor, foram desencadeadas a partir de posições, né, posicionamentos das crianças. Na Semana da Criança, por exemplo, os alunos dessa turma fizeram uma oficina de salsa com os colegas da escola, ou seja, foram várias atividades que não estão aqui, né, anotadas, mas que também compuseram esse percurso. Bom, depois de toda essa trajetória, depois que nós, lá na escola, registramos esse percurso, aí transcrevemos esse percurso da seguinte maneira. Eu escolhi aqui 3 recortes do Diário de Campo. Tá? No início havia apenas 4 duplas dançando, de um total de 36 alunos. E somente 2 meninos, ou seja, 6 meninas e 2 meninos. No entanto, no decorrer da aula, alguns alunos foram se encorajando com o estímulo do professor e foram tentando aprender os passos básicos. No final da aula, metade dos alunos em sala tinha experimentado dançar em dupla. E estas aulas, elas eram quase sempre feitas na sala de aula, afastando as carteiras, né? Porque o professor e as crianças entendiam que seria um pouquinho constrangedor desenvolvê-las no pátio, na sala, né, na quadra, mas com o passar do tempo, né, eles foram descendo. Um outro dia, antes de começar a ensinar o giro, o professor sugeriu que os alunos que, de alguma maneira, já dominavam os passos básicos, ensinassem outros que ainda não tinham tentado ou que ainda não estavam conseguindo executá-los com dicas e dançando juntos. Então, o professor captava no YouTube tutoriais de salsa, mostrava para os alunos, os mais voluntariosos já saíam dançando, já saíam tentando experimentar, e alguns que já iam aprendendo, já iam ensinando para os outros. Então, não era um professor que ia lá e ensinava o passo X, o passo Y, né? Não era isso que acontecia. A estratégia ajudou a aproximar mais alguns colegas, que antes só observavam da prática. Um outro dia, um outro recorte. A participação de 2 alunas parece ter estimulado a sala, e 3 alunos, que em outras aulas somente observavam, arriscaram aprender alguns passos com os colegas. Então eu trouxe para vocês alguns fragmentos do diário, que é para mostrar como, gente, não era assim, não era. Pessoal, vai começar a aula, dança, e todo mundo saia dançando. A única vez que a gente viu, assim, esse desempenho fora do comum, foi no dia que ele levou as crianças para uma academia, né, para uma escola de dança que tem lá no bairro, fez uma longa caminhada, esperaram o professor abrir a academia, porque a academia não abria de manhã, as aulas eram de manhã, esperaram o professor abrir a academia, entraram, e lá com o professor, né, de salsa, a sala inteira se envolveu. Até então, né, era uma metade da sala que ia. Mas nós só trouxemos para vocês os fragmentos das observações das vivências. Como eu disse, aconteceram assistências a vídeos, aconteceram entrevistas, visitas e assim por diante. Bom, um fragmento da entrevista com uma criança só. Né? Fale um pouco sobre a salsa. A salsa, eu acho que é uma dança um pouco diferente das outras, né? Mas ela é meio sensual. E é diferente do funk, do samba, da clássica, do rock. É junto homem e mulher, é um pouco diferente. Mas samba também dá para dançar junto. Mas sei lá, salsa para mim é isso. Tem uns passos certos, vários passos. Você pode apresentar. É legal salsa. E o que você sabia antes? O que você foi vendo? O que você acha dessas pessoas que dançam salsa? Pessoas com alguma frequência dançam salsa. O que você acha delas? Havia naquela sala uma criança que disse que os pais dançavam salsa. Né? Antes de ter salsa na escola, eu achava que os caras ficavam treinando desde criança. Mas depois eu vi que não. Por que ele tinha essa ideia? Porque vários vídeos que o professor mostrou eram de pessoas que dançavam muito bem. Né? Antes de ter salsa na escola, eu achava que os caras ficavam treinando desde criança. Mas depois eu vi que não. Que dá para aprender. Que é uma mistura de várias danças. Dá para dançar. Mas e quem dança essas danças? Depende de cada pessoa. Tem pessoa que dança bem, tem pessoa que dança mal, eu danço mal.
Eu escolhi esse recorte, gente, para perceber uma coisa interessante. Mesmo que esse garoto, né, tenha dito que ele dança mal, ele era uma das pessoas que dançava. Mesmo que ele tenha dito que ele dança mal, ele não vê a dança de forma negativa e nem vê as pessoas que dançam essa dança de forma negativa. Por isso que eu trouxe, né, entre outros, trouxe esse. Considerações a partir do que, né, desse pequeno pedacinho que vocês viram, mas é claro, né, no material que está disponível, né, há mais fragmentos, me refiro ao artigo, né, dos anais eventos, há mais fragmentos com mais informações. Né. O conjunto de atividades de ensino desenvolvidas possibilitou, aí que deveria ser o conjunto desenvolvido, né. O conjunto de atividades desenvolvidas, não, sim, o conjunto de atividades de ensino desenvolvidas possibilitou o engajamento dos alunos de diferentes formas, contribuindo para a modificação das suas representações acerca da prática corporal estudada, posicionando-os como sujeitos e levando-os ao reconhecimento identitário dos praticantes. Se o nosso compromisso, enquanto, né, professores que atuam no currículo cultural, é proporcionar o reconhecimento da diferença, proporcionar o reconhecimento do outro, esse O escrito com letra maiúscula, como hoje falava o professor Ricardo Crisório, então, olha lá, esse trabalho precisa proporcionar não só o contato com a prática corporal, mas também o contato com as representações veiculadas pelos sujeitos que praticam essa prática corporal. Então, pensamos que com as atividades como essas que o professor desenvolveu, pensamos que com esse tipo de experiência, aquelas crianças que pensavam certas coisas dessa prática corporal podem ter, ao lado dessas representações, agregado outras. E aquelas que talvez desconhecessem por completo podem ter, né, pensado, né, e elaborado determinadas significações. Pensamos que com isso, esse trabalho contribui para o reconhecimento, né, de certas pessoas que também estão na nossa sociedade, que também constituem o grupo em que vivemos e que partilham, né, de experiências lúdicas, experiências nas suas horas de lazer, que tem pouca relação com aquelas que aquelas crianças lá vivenciavam. Agradeço muito a oportunidade e espero as questões para a gente continuar conversando. Obrigado.